Capítulo 16. Algumas advertências e observações conclusivas. Muitas pessoas zombam da ideia de que há uma ciência exata para enriquecer, presas à ideia de que a fonte de riqueza é limitada. Insistirão que as instituições sociais e governamentais devem mudar antes, para que um número considerável de pessoas possa ganhar sua subsistência. Mas isso não é verdade. É verdade que os governantes atuais mantêm o povo na pobreza, mas isso é porque o povo não pensa e não age de uma certa maneira. Caso o povo comece a agir como sugerido neste livro, nem os governantes, nem os sistemas industriais podem detê-lo. Todos os sistemas deverão ser modificados para acomodar o movimento de progresso. Caso o povo tivesse a mente próspera, teriam a fé que poderiam enriquecer, e fosse adiante com o fixo propósito de enriquecer. Nada poderia mantê-los na pobreza. Os indivíduos podem aderir a um certo modo, em qualquer era ou sob qualquer governo, e enriquecer. E quando um número considerável de indivíduos fizer isso, sob qualquer governo, causarão a mudança do sistema, de modo que será aberto caminhos para outros. Quanto mais pessoas ficarem ricas no plano competitivo, pior para os outros. Quanto mais ficarem ricas no plano criativo, melhor para os outros. A salvação econômica das massas só se realizará quando um grande número de pessoas aplicarem o método científico estabelecido neste livro e enriquecerem. Estes mostrarão aos outros o caminho e inspirarão o desejo de vida real, com a fé que possa ser alcançada e com o propósito de alcançá-la. Para o presente, entretanto, é bastante saber que nem o governo sob o qual você vive, nem o sistema capitalista ou competitivo da indústria podem afastá-lo do enriquecimento. Quando você entra no plano criativo do pensamento, você ascende sobre todas essas coisas e torna-se cidadão de um outro reino. Sempre que recair nos velhos modos de pensamento, corrija-se imediatamente. Quando você passa a mente competitiva, você perde a cooperação da mente suprema. Não perda tempo planejando como você se encontrará com emergências possíveis no futuro, a não ser que as medidas necessárias possam afetar suas ações hoje. Você está comprometido em fazer o trabalho de hoje de modo perfeito e bem-sucedido, não com as emergências que podem surgir amanhã. Você pode resolvê-las quando vierem. Não se preocupe perguntando-se como você superará os obstáculos que podem aparecer no horizonte de seus negócios, a menos que você veja claramente que seu curso poderá ser alterado hoje, a fim de evitá-los. Não importa o quão colossal uma obstrução possa parecer à distância, você verá que, seguindo do certo modo, ela desaparecerá à medida que você se aproxima, ou um caminho sob ou em torno dele aparecerá. Nenhuma combinação possível de circunstâncias pode derrotar um homem ou uma mulher que estejam enriquecendo seguindo linhas estritamente científicas. Nenhum homem ou mulher que obedece à lei pode falhar em enriquecer. Ninguém pode multiplicar 2 por 2 e não conseguir 4. Não tenha nenhum pensamento ansioso em relação aos possíveis desastres, obstáculos, pânicos ou combinações de circunstâncias desfavoráveis. Há tempo bastante para se defrontar com tais coisas quando surgirem diante de você, no presente imediato, e você verá que cada dificuldade carrega em si a possibilidade de ser superada. Controle seu discurso,
Nunca fale de si, de seus problemas ou de qualquer outra coisa de modo desanimado ou desanimador. Nunca admita a possibilidade de falha ou fale de modo que pressuponha a falha como uma possibilidade. Nunca fale que os tempos estão difíceis ou das condições de negócios duvidosas. Os tempos podem ser difíceis e as negociações duvidosas para aqueles que estão no plano competitivo, mas nunca serão assim para você. Você pode criar o que você quer e você está acima do medo. Quando os outros tiverem tempos difíceis e poucos negócios, você terá oportunidades maiores. Acostume-se a ver e pensar sobre o mundo como algo que está mudando, que está crescendo, a considerar o que parece ruim como algo que ainda não está desenvolvido. Fale sempre em termos de progresso. Agir de outro modo é negar sua fé, e negar sua fé é perdê-la. Nunca permita sentir-se decepcionado. Você pode esperar ter uma coisa em algum momento determinado e ela não chegar nesse tempo. E isso parecerá um fracasso. Mas, se você se prender à sua fé, você verá que o fracasso é só aparente. Prossiga na certa maneira. E se você não receber essa coisa, você receberá algo muito melhor. E você verá que o fracasso era realmente um grande sucesso. Um estudante desta ciência ajustou sua mente para fazer uma determinada combinação de negociações, que no momento lhe pareceram ser as mais desejáveis, e ele trabalhou por algumas semanas para causá-las. Mas, quando o momento crucial veio, ele fracassou de modo totalmente inexplicável. Era como se alguma influência oculta tivesse trabalhado secretamente contra ele, mas não ficou decepcionado. Pelo contrário, agradeceu a Deus por o seu desejo ter falhado, e firme em uma mente grata. Em poucas semanas, veio uma oportunidade muito melhor, de forma que ele não deveria ter levado o primeiro negócio em conta. E ele viu que uma mente que sabe mais do que ele o impediu de perder o melhor, comprometendo-se por menos. Este é o modo que cada fracasso aparente trabalhará para você. Se você mantiver sua fé e fixar seu propósito e for grato e fizer a cada dia tudo o que pode ser feito naquele dia, fazendo cada um ato separado de um modo bem-sucedido. Quando você falha, é porque você não pediu o bastante. Persevere e algo melhor do que você estava procurando virá certamente. Lembre-se disto. Você não falhará porque não tem o talento necessário para fazer o que você deseja fazer. Fazendo como eu orientei, você desenvolverá todo o talento necessário para fazer o seu trabalho. Não é do âmbito deste livro tratar da ciência do cultivo de talentos, mas é tão certo e simples quanto o processo de enriquecer. Entretanto, não hesite, nem se abale pelo medo de que, quando você alcançar determinado ponto, você falhará pela falta de habilidade. Mantenha-se firme, e quando você alcançar este lugar, a habilidade lhe será fornecida. A mesma fonte de habilidades que está aberta a você foi a que permitiu ao autodidata Lincoln fazer o maior e melhor governo já realizado por uma pessoa. Você pode atrair para sua mente toda a sabedoria que há e usá-la quando se encontrar com as responsabilidades que serão colocadas diante de você. Prossiga na fé total. Estude esse livro. Faça dele seu companheiro constante, até que você domine todas as ideias contidas nele. Quando você estiver firmemente estabelecido nesta fé, você estará bem para desistir de divertimentos e permanecer afastado dos lugares onde as ideias que se opõem a ele são pregadas
em discursos ou sermões. Não veja literatura pessimista ou conflitante, nem argumente sobre o assunto. Passe a maior parte do seu tempo de lazer contemplando sua imagem e cultivando a gratidão, e lendo este livro. Ele contém tudo o que você necessita saber sobre a ciência de enriquecer, e você encontrará todos os fundamentos resumidos no capítulo seguinte.